Eu acredito que a nossa passagem pelo governo, nós despertamos um sentimento de patriotismo na população. Não é apenas o pessoal do agro que gosta da gente, no Brasil todo. Nós arrastamos multidões pelo Nordeste. O pessoal começou a se preocupar com política, conhecer o que é a Câmara, o que é o Senado, a presidência, o Supremo Tribunal, o TCU, o STJ. A pessoa passou a conhecer realmente, a verdade sobre o seu país. Até na minha campanha, lá em 2018, eu usei uma passagem bíblica, o João 8,32, o pessoal está cansado de saber o que é isso. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu lembro, até na pré-campanha, uma jornalista, que era da Veja, depois se elegeu, e depois se escafedeu, ela falou para mim, olha, com verdade você não vai ganhar nada. Eu falei, então, pode me esquecer. E acabei com verdade, um verdadeiro milagre, nós conseguindo aí a eleição lá em 2018. E fizemos um governo com verdade. Até a questão da Covid, o tão massacrado que eu fui, foi da verdade. Não é o que eu pensava, dava na minha cabeça, eu consultava. Eu liguei para gente da África subsaariana e perguntei por que não está morrendo gente aí, o que está acontecendo? Liguei para unidades militares da Amazônia, e falei, por que proporcionalmente morre menos militar das Forças Armadas do que o civil? E os caras deram as informações e eu ali comecei a falar. E uma coisa que eu mais pedi era respeitar a autonomia do médico. Ele é que tem que dizer qual o seu tratamento. Bem, isso foi politizado. Eu fui massacrado nessa questão da Covid. O nosso país foi, exceto os países que produziam vacinas, saiu na frente. Tanto é que a primeira vacina foi aplicada por volta do dia 10 de dezembro de 2020 e um mês depois já começou a aplicar a vacina aqui no Brasil. Deu certo ou não deu? Pelo menos da minha parte, nós compramos mais de 500 milhões de doses e não obriguei ninguém a tomar vacina. Você tem que ter liberdade para tomar ou não, porque era um experimento ainda. Bem, fiz a minha parte. Fizemos a nossa parte. Então fizemos nossa marca ao longo do governo. Quando apareceu lá que, pela justiça, decidiu que os governadores e prefeitos poderiam cada um ter sua política de combate ao Covid e optaram, em grande parte, optaram pelo fica em casa, a economia de ver depois, e aplicaram lockdowns pelo Brasil todo. São Paulo foi um estado que, pelo ex-governador, aquele que renunciou para vir candidato a presidente, depois não veio candidato a presidente, houve uma política do pai dele muito, muito restritiva. O que nós fizemos rapidamente? Até bom, talvez o pessoal não saiba disso, Quando resolvemos ali, criamos então um auxílio emergencial de R$600. E havia uma pressão lá, em cima de nós, para nós mandarmos o dinheiro para as prefeituras. E as prefeituras, então, faziam a distribuição do dinheiro. Bem, a gente sabe que em alguns municípios, com toda certeza, isso não ia dar certo. Então, criamos com a Caixa Econômica, demais ministérios, o auxílio emergencial pagando diretamente ao interessado, no seu cartão. E chegamos a pagar 68 milhões de pessoas. E olha só, se a gente não tivesse feito isso, a Polícia Militar ia ter muito trabalho. Que pode ter certeza, por volta de 38 milhões de pessoas viviam da informalidade. Muitos trabalhavam de manhã para comer à tarde. 2, 3 dias depois, esse povo aí, com fome, ia para a rua. E tudo poderia acontecer. Evitamos isso aí com o auxílio emergencial. E depois veio a ideia. Já estava amadurecida no Banco Central, bastante amadurecida, a ideia do Pix. E o Pix apareceu. É uma coisa fantástica. Alguns chegaram para mim, vamos taxar o Pix só um pouquinho. Eu falei, negativo, zero. Não tem taxação nenhuma. E hoje em dia está aí o Pix. Não sei se vocês sabem, movimenta por mês aproximadamente R$1 trilhão o Pix. É uma coisa fantástica. Ajudou na economia, ajudou a diminuir a violência no nosso país também, porque aqueles caras que não tinham como depositar no banco, o que ele ganhava no seu comércio, no horário comercial, ele passou a funcionar com o Pix-Saque. O cara chegava lá, tem R$100, aí, seu João, tem, então pega meu Pix aqui, me dá 100, eu boto no bolso. Então muita coisa foi feita. Evitamos, olha só, você pega 2014, 2015, que era o governo Dilma, nós perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Ué, perdeu como? O que houve de pandemia, de catástrofe? Nada. É má gestão. Terminamos entre 2020 e 2021 um saldo positivo próximo a 1 milhão de empregos.
mesmo com a pandemia, e também em 21, uma crise seríssima, né? Como não vista aqui no Brasil, uma falta d'água que não vimos há 90 anos. Então, com isso tudo, tivemos sucesso. Qual é a fórmula para isso? Primeiro é confiar em quem está do meu lado. Os meus ministros, que eu escolhi pelo critério técnico, não foi fácil, porque havia pressão por parte de alguns parlamentares para quero esse ministro aqui, senão não apoio, eu quero a Caixa Econômica, ou tal diretoria do Banco do Brasil, do BNDES, não aceitamos isso. Então, com esse tipo de gente técnica, nós começamos, ou melhor, nós fizemos o Brasil funcionar mesmo com a crise da pandemia, onde muitas pessoas faleceram, a gente lamenta cada morte. Fizemos o possível para que o médico tivesse sua liberdade para clinicar, né, fazer o tratamento precoce, mas isso é uma outra história. E nós terminamos 2022 com menos gente desempregada do que quando eu peguei lá atrás do Temer. E o Temer, tivemos boas coisas no governo Temer. Quando eu falo em titulação de terras, começou com o Temer. A titulação, nós pegamos o bonde andando e potencializamos. Também com o Temer, tivemos ali a pequena reforma na CLT, que ajudou, ninguém perdeu nenhum direito trabalhista, né? E ajudou a quem emprega manter as pessoas empregadas. E também, durante a pandemia, criamos 2 programas, o Pronamp e o BEM, para ajudar o empresariado, o microempresário, a manter suas pessoas empregadas, né? Com a ajuda do governo. Então, muita coisa foi feita. O pessoal de bares e restaurantes reconhece bem isso daí. Atendemos praticamente a todo mundo com uma equipe excelente, comandada por Paulo Guedes, que agora ajuda o Tarcísio em São Paulo. E vocês podem, eu falava durante o meu mandato, né, para comparar os nossos ministros com os anteriores, eu peço a vocês agora, comparem os atuais ministros desse governo com os meus, e veja quem é que poderia realmente conduzir ao Brasil um porto seguro. Bem, fizemos a nossa parte, agradeço a Deus, 4 anos como presidente, não desejo para amigo meu ser presidente, que a barra é pesada, tá? É muita incompreensão, muita ingratidão, mas acredito que vale a pena. E vale a pena, para passar para a próxima pergunta, né? Eu, durante meu mandato, falei, meu Deus, que mal eu fiz para merecer um castigo como esse de ser presidente da República. E depois eu mudei meu discurso, falei, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que se aquela facada em 2018 tivesse sido fatal, imagine o PT administrando o Brasil com a pandemia. Se o PT, né, em apenas 9 estados, o consórcio Nordeste pela frente, com o Carlos Gabas pela frente, fez aquela barbaridade toda, imagine mexendo com 700 bilhões de reais, porque nós investimos em 2020 para combater a pandemia, como estaria aí o nosso Brasil com esse pessoal aí movimentando tanto dinheiro assim, como nós movimentamos em 2020, e praticamente aí corrupção zero da nossa parte. Antes de mim era comum escândalos de corrupção. Nós praticamente acabamos com isso aí. Não vou dizer que não houve, deve ter havido, porque o Estado é muito grande. Eu não conheci o Estado todo ao longo de 4 anos, mas a escolha de ministros técnicos é o grande legado. Atualmente, até vocês que estão da imprensa aí, cite o nome de meia dúzia de ministros dos 37, fica difícil. Os meus 23, vocês citavam mais da metade e rapidamente. Então, o grande legado é isso, é montar um ministério técnico, né, com honestidade e agir pelo exemplo. Até o cartão corporativo batiam tanto, agora ninguém fala nada do cartão corporativo do atual presidente. O que é exemplo? Quando eu cheguei lá, fui mergulhar na piscina do presidente, né? Uma piscina olímpica, estava água morna. Falei, que trem é esse? Por que a água está morna aqui? Ah, tem um aquecimento. Falei, é solar ou é elétrico? É elétrico, então corta. Eu não sei quanto uma piscina gastava para se manter 24 horas por dia aquecida. Vamos chutar aqui uns 15 mil reais por mês. Vou dar exemplo. A gente sabia de outros presidentes, quase todos. Você tinha 4 cardápios prontos lá na Alvorada. Comigo era um só. Quem definia era a primeira-dama. Outras medidas tomamos, para dar exemplo, quando eu viajava pelo Brasil, geralmente, sempre que possível, dormia numa unidade militar, né, comendo lá um cachorro-quente lá fora, uma pizza, conversando com o povão, né, sempre junto com o povo ao longo dos 4 anos de mandato. O pessoal tinha o prazer de tirar uma foto comigo, eu também.
Então foi um governo pelo exemplo. Eu não tenho como saber, não tinha como saber tudo que acontecia em cada ministério, mas sabia que tinha pessoas de confiança indicada para os ministérios. Então eu acredito que isso seja um grande legado. Dá para comparar Tarcísio com algum ex-ministro, né, de transporte, o atual transporte? O atual, inclusive, ele está toda semana aí com um fato novo na mídia, né? Dá para comparar, por exemplo, se bem que foi desmembrado, né, o Ministério da Damares, dá para comparar essas pessoas que estão à frente do Ministério da Damares com a própria Damares lá atrás, no respeito com a família brasileira, respeito às crianças? Simplesmente não tem como comparar. Até o agronegócio. Eu lembro um tempo atrás, não vou falar o nome aqui, tem uma jogadora de vôlei de praia, filha de uma famosa jogadora de vôlei também, ela falou um tremendo palavrão. Ela era patrocinada pelo Banco do Brasil. Eu não liguei para o Banco do Brasil, arranja um jeitinho de tirar o patrocínio aí do futebol de areia. Não fiz isso. Tá? Atualmente nós vimos, teve uma ameaça, não sei se concretizou, tirar o patrocínio aqui da AgriShow, tendo em vista a minha presença aqui. Nós trabalhamos para todo mundo, pede qualquer prefeito, são mais ou menos 5.700 prefeitos pelo Brasil e 27 governadores. Pergunto se faltou recurso para algum deles ao longo do meu governo. Nós não ouvimos no meu governo notícia de atraso no pagamento de 13º para nenhum servidor público estadual ou municipal. Nós fizemos a nossa parte, aquilo que o Paulo Guedes botou, né? Menos Brasília e mais Brasil. Você vai abrindo mão de poder. Cada vez menos prefeito e governador depende, né, de um contato com o presidente, mas essa foi a opção que nós fizemos. Atendemos a todos. E agora eu já vejo que tem crítica especial por parte de prefeitos que estão com dificuldade de repasses constitucionais para os seus municípios. Então, o exemplo por aí, sempre falava, no passado você via marcha de prefeitos e de vereadores em Brasília. Presidente. Conosco, isso praticamente deixou de existir. A gente atendia, a gente se antecipava aos problemas para atender governadores e prefeitos. Então, acho que isso é um legado. Uma pessoa que passou 28 anos dentro da Câmara, sem problemas ali, fiz a minha parte, sobreviveu uma facada, uma tentativa de homicídio, sim, por parte de um cara afiliado ao PSOL, que teve apoio no segundo dia. 3 advogados, né, foram lá, chegou de avião particular para defendê-lo. O grande legado foi esse.